Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso episódio da temporada Conceito Lux. Hoje nós estamos aqui com o Pedro Nunes, que vai estar batendo um papo com a gente, contando sobre esse universo da arquitetura que ele faz parte, contando para nós as experiências de vida que ele tem. Pedro, seja bem-vindo. Conta para o pessoal Carol. de casa como que foi você vir para a arquitetura. Era uma coisa que fazia parte? Você imaginava essa profissão? Primeiramente, agradecer pelo convite, né, de estar aqui nesse podcast, fico muito feliz. A questão da arquitetura nunca foi minha escolha, assim. Eu, antes de entrar na faculdade, né, eu queria fazer design gráfico. Era meu sonho fazer design gráfico e tal. Daí uma vez, um amigo meu da minha cidade ia fazer... Eu formei na UEG, né, na UEG de Anápolis. Aí esse meu amigo ia fazer o vestibular de Anápolis, né, da UEG. Eu pensei, eu vou também, de arquitetura, né? Pensei, vou também. E você já tinha feito design? Não, assim, eu tava no segundo ano do ensino médio ainda. Ah, tá. É algo mais bem inicial, Bem assim, escolha inicial bem mesmo. inicial. Aí eu pensei, não, eu vou, né? Acho que não custa nada. Aí fui na primeira vez, eu não passei. Aí na segunda vez eu fiz novamente, né? Aí passei. Aí eu fui pensei, não, então, nos primeiros períodos ali eu já fui reparando que realmente a arquitetura era para mim mesmo, assim. Então, foi um acaso que deu certo. Um acaso que Você foi foi... para ver como é que era e se e amei, encontrou, né? exato. Tipo assim, eu pensei, não, eu vou ver como é que é. Vou lá, vou fazer a prova e tudo mais, aí passei. E logo nos primeiros períodos ali eu já fui reparando que era para mim, assim. Se encantou Me pelo encantei universo. pela arquitetura, mas a minha ideia era de fazer design gráfico. E você fez alguma especialização ou pensa em fazer? Carol, ainda não, mas eu penso, assim, eu penso na área de arquitetura de interiores, essa parte mais técnica da arquitetura, na parte mais de construção civil mesmo em si, né? Ainda não tenho, mas penso sim, inclusive ainda para esse ano. Para esse ano? Para esse ano. Tá vendo, gente? Aí, tá vendo? A gente tem sempre que estar trabalhando, aprimorando, melhorando. Acaba que a arquitetura ela sempre está em um ciclo de evolução, então o profissional ele tem que acompanhar esse processo de novos... Eu não falo, sabe, Pedro? Eu penso que não é a arquitetura. Eu acho que o bom profissional ele tem que estar em movimento. Concordo. Você tem que acompanhar uma tendência, a novidade, o que toda profissão ela evolui. Sim. Quando você é um profissional e evolui com a sua profissão, você sempre está no mercado. Quando você é profissional e não evolui com a sua profissão, você está fora do mercado. Sim. Né? E o mercado, ele exige que a gente sempre esteja atualizado de tudo que está acontecendo ali, das novidades. Então, assim, é um processo sempre de estudo, né? E hoje, Pedro, assim, o que você mais faz? Mais comercial, mais residencial? Então, assim, eu tenho um escritório com a Isabela, minha sócia, né? Eu e a Isabela Cardoso, que também participou da Casa Cor junto comigo, com a Letícia. E a gente trabalha mais com tudo, assim, com arquitetura residencial, com arquitetura comercial. Digamos que a gente gosta de ambos da mesma intensidade, assim, tanto da arquitetura comercial quanto da residencial. Tá, e quando você pega um projeto para fazer, você tem, eu falo assim, tem arquitetos que às vezes a gente vê um projeto, a gente fala, esse projeto é de fulano. As pessoas às vezes criam uma marca, Sim, né? Uma identidade, identidade, né? E aí a gente acaba visualmente fazendo essa conexão. Hoje o Pedro, ele tem alguma coisa que ele teria essa identidade ou ainda não? Está sendo formado isso? Assim, eu sempre me achei uma pessoa muito criativa, assim. Desde pequeno, eu sempre fui muito criativo, sempre gostei de desenhar, de pintar quadro. Então, eu tento trazer essa questão da criatividade dos nossos projetos, assim. Sempre trazer algum elemento diferente. Até, por exemplo, na iluminação mesmo, trazer ideias diferentes e criativas de iluminação. Então, a gente tem nossa marca, né, assim, como identidade do projeto, mas ela é em constante evolução, assim.
Então, por exemplo, eu posso gostar de algum estilo hoje e amanhã a gente já Você evolui esse acha estilo. que esse estilo também tem a ver com o seu cliente, com o briefing que você faz Assim, a dele? nossa arquitetura é uma arquitetura mais contemporânea, né? Mas não impede a gente de atender todos os públicos, porque o cliente, ele tem, cada cliente tem um perfil, né? Tem cliente que gosta de arquitetura mais contemporânea, tem cliente que gosta de arquitetura mais clássica. Então a gente tenta atender todo mundo nesse mesmo conceito que nós temos de uma arquitetura mais contemporânea, mais moderna, que atende a todos, que tem alguns elementos que a pessoa gosta mais especificamente, mas seja como um todo a nossa linguagem assim, de projeto, a minha linguagem de projeto. Pedro, e hoje você e a Isabela atuam só em Goiás ou vocês atuam em outras localidades? Cara, atualmente a gente atua só em Goiás, mas assim, se surgir oportunidades de outros estados, estamos totalmente à disposição. Então, Tá assim, vendo, todo pessoal? lugar a gente Todo faz. lugar eles fazem. Conta pro pessoal de casa, por que que vocês conseguem fazer isso, Pedro? Carol, assim, hoje em dia, atender um cliente à distância fica muito tranquilo, porque a tecnologia está totalmente a nosso favor, né? Hoje em dia tem uma videochamada, tem uma videocall, tem uma reunião por vídeo também. Então, assim, isso de o cliente chega até nós, né? Que é um projeto, por exemplo, de outro estado, né? Fazendo aqui Um uma exemplo, hipótese, né? não Um é exemplo. hipótese. A gente faz uma videochamada, tem aquele primeiro contato para a gente saber, o cliente nos conhecer, né? Conhecer o nosso trabalho, a gente mostra o nosso trabalho. E a pessoa também dizer o que ele almeja para o projeto, qual que é o brief, né? O programa de necessidades, quais são os sonhos também, os detalhes que a pessoa quer para o projeto. A gente tem que ouvir do cliente, né? Assim, porque o projeto é dele, O né? projeto é para É ele, para né? ele, né? Não é tipo assim, não é um projeto que a gente vai fazer e não adianta Ele é ter que só vai se nossa. encaixar, né? Exato, não adianta ter só nossa identidade, sendo que não agrada o cliente, né? Então a gente tem esse primeiro contato ali por videochamada, então a apresentação do projeto também acontece por videochamada. Então seria dessa forma, assim. E Pedro, hoje você e a Isabela, vocês fazem assim esse conteúdo digital no Instagram? Como que vocês estão fazendo a Carol, divulgação a do gente faz. trabalho de Eu acho vocês? assim, hoje em dia o Instagram é uma ferramenta muito importante, né? Assim, acho para todas as profissões, né? É uma forma da pessoa conhecer o trabalho, conhecer um pouco mais de quem está atrás daquele escritório, né? A pessoa também quer saber quem somos nós, de Quem onde é a o... gente veio. Então, totalmente as redes sociais estão ao nosso favor, né? Então a gente usa do que for possível para. para poder estar mostrando esse Sim, trabalho. E conta pra gente como que você chegou na Casa Cor? foi, foi longo. Voltando igual a questão que eu comentei com você, que eu não tinha vontade de fazer arquitetura no início, né? Até eu me encontrar na Aham. arquitetura. Essa questão de interiores foi também da mesma forma, assim. Na faculdade eu não me interessava por arquitetura de interiores, assim. É, eu me via trabalhando com tudo menos com interiores. E como o jogo vira, assim. E hoje em dia eu amo, não me vejo trabalhando sem ser outra coisa, assim, né? Daí, é, formei, né? Até pouco antes de formar, consegui meu primeiro estágio. Aí, nesse meu primeiro estágio, eu tive contato com arquitetura de interiores, né? E eu não imaginaria que iria trabalhar com arquitetura de interiores, né? Então, eu tive esse contato e eu me apaixonei, assim. Aí começou daí. Aí, no caso, nesse mesmo escritório que a gente trabalhou, eu conheci a Isabela, né, minha atual sócia. Então a gente trabalhou junto, né? Então criou esse vínculo profissional e de amizade também. E a Letícia também, que fez a Casa Cor com a gente trabalhava no mesmo lugar, né? Aí fez todo esse vínculo. A Casa Cor surgiu de um sonho de nós três, né? Porque é a maior amostra das Américas, né? Então, quem não sonha, né? De estar lá. Então era o nosso sonho, assim. E surgiu, a gente estava no restaurante, a gente estava conversando e tudo mais, que a gente almejava para o nosso futuro. Até então, Casa Cor é algo muito distante, assim, pra gente. Né? Pensar, não, Casa Cor tá muito distante, ainda a gente é muito novo, né?
Daí até que surgiu nesse restaurante que a gente tava nós três, né? Aí a gente pensou, gente, vamos tentar participar, né? Vamos ver como é que faz, tal. Aí a gente iria tentar pelo concurso do banheiro público, né? Uhum. Aí esse ano não teve o concurso, mas a gente entrou em contato com a Sheila, a gente apresentou o projeto para ela e ela aprovou assim de primeira. Aí foi assim, como a vida é engraçada, né? Assim, a vida dá muitas voltas. Eu que nunca imaginei queria trabalhar com arquitetura de interiores, hoje não vivo sem. Eu nunca imaginei que queria estar na Casa Cor e hoje estou, assim, né? Então é muito gratificante. Como a vida da gente dá várias reviravoltas, assim, E né? vai acontecendo e crescendo, né? E assim, por ter pouca idade, assim, eu sou novo, né? Nós somos novos, né? Nós três, assim. Então, tá num lugar que tem arquitetos muito importantes, assim, né? Que De já estão, Goiás, né, com um com nome, renome muito grande, renome igual o muito Léo Romano, grande. entre outros arquitetos, assim, que é inspiração, né, pra gente estar lá no mesmo lugar, assim, é muito empolgante, assim, muito gratificante também. Pedro, conta pra gente aí. Carol, a gente fez o banheiro público, né, que é um ambiente utilizável da Casa Cor, então já começou todo essa Essa questão de questão pensar na de pensar na funcionalidade. funcionalidade. Então foi algo que a gente encarou ali desde primeiro, não, vamos fazer, vamos dar o nosso máximo, porque assim, por ser um ambiente que ele é utilizável, tem que ser um ambiente bonito, né, por estar na Casa Cor, e tem que ser um banheiro que vai ser usável, assim. Então é um dos poucos ambientes da amostra, né, junto com o restaurante, junto com o bar, que é utilizável. Então logo a gente já teve essa questão, não, temos que fazer um espaço que ele seja bonito E e funcional. funcional. Não adianta ser bonito e não ser funcional, né? Para atender todas as Para atender todas as pessoas, né? pessoas. Então, assim, o nosso processo de criação foi primeiro pensar no conceito. Então, a gente pegou totalmente a questão do corpo e morada, né, que é o tema da Casa Cor desse ano, de 2023, e o que a gente poderia colocar no projeto que abraçasse o tema, né? Então, o nosso banheiro, ele parte dessa questão da barriga de uma grávida, né? Que é a primeira morada do ser humano. Então, trabalhamos com essa questão curva. A nossa parede no ambiente, aquela parede central, ela tem um formato da barriga de uma grávida. A questão das diferentes texturas, assim, a gente queria trazer um ambiente que ele fosse monocromático, mas para você trazer um ambiente monocromático, uma coisa que eu acho muito importante, assim, no design, não só na arquitetura, no design em geral, assim, um ambiente monocromático ele pede que você trabalhe com diferentes texturas, né? Para trazer uma algo mais rebuscado ali para o ambiente, para não ficar tudo liso assim, né? Então a gente trouxe essa questão das diferentes texturas, a iluminação está totalmente presente no nosso ambiente, né? Essa questão da iluminação que traz aconchego, né? Porque a barriga da grávida ela traz aconchego, né? Então uma iluminação que é mais quente, que ela é não tão forte, né? Digamos assim, ela é mais difusa no ambiente, Ela é mais indireta, indireta né? nessa questão, isso. Ela trabalha de forma mais indireta. Então, a gente foi nessa questão do conceito, E da com o conceito funcionalidade. pronto, e isso sempre assimilando, assim, tendo essa similaridade do conceito com a parte Funcionalidade. usual, né, assim. Aí tivemos a questão do conceito e fomos trabalhando junto como ficaria o ambiente em relação aos fluxos, como que seria o uso, uma parte do masculino, outra parte feminina, como funcionaria o uso da pessoa no ambiente. A gente queria também criar um trajeto, né, que a pessoa não só utilizasse o banheiro e saísse. Então a nossa ideia era a pessoa percorrer pelo ambiente. Por isso a gente colocou a parte das bacias, a parte dos lavatórios, né, bem escondidinha ali para a pessoa adentrar o ambiente, olhar, né, como um todo, assim, né, criar um percurso, digamos assim. É, Foi isso. Gente, olha as imagens, olha que banheiro que ficou perfeito. Sou Obrigado. suspeita para falar porque eu amei o banheiro, né? Essa questão mesmo dele ser monocromático, dele ter essas texturas, ficou muito A lindo gente queria mesmo. trabalhar com arquitetura minimalista, né, que ela seja silenciosa, mas ao mesmo tempo ela respeita aquilo que é proposto, assim, respeita
o tema da casa cor tem total relação. É uma arquitetura que você se sente aconchegado, traz essa sensação de aconchego, principalmente também pela iluminação, né? Aham. Que é um dos focos que a gente sempre quis ressaltar desde o início, assim. E essa questão das diferentes texturas, dos diferentes materiais. Pedro, e como foi fazer uma amostra? Porque assim, fazer um projeto e apresentar para um cliente, você não tem que executar o projeto. Quando você faz a amostra, você faz o projeto e E tem que executar. executa. Conta para nós como foi essa experiência. Carol, foi tudo novo, assim, porque foi a nossa primeira amostra, né? Então a gente foi aprendendo ali na marra, nos perrengues ali do dia a dia. Mas foi algo assim muito grandioso, a gente saiu dali aprendendo muita coisa. Então a Casa Cor, além da amostra em si, é um ensinamento, assim, é uma escola, né? Igual a gente está começando, somos iniciantes ainda nessa questão, mas ali foi uma grande escola pra gente. Ali é um estágio hard, Exatamente, assim. É, na prática, Na na prática hora. mesmo, ali sempre acontecia algum errinho ou outro, algum perrengue, mas no final deu tudo certo, o ambiente ficou maravilhoso, assim. Mas como eu disse, a Casa Cor, além da amostra em si, ela é uma escola. Então a gente aprendeu ali no dia a dia, tendo contato com nossos parceiros, tendo contato com os prestadores de serviço que executaram o ambiente, né? Com os trabalhadores que executaram o ambiente. Então todo foi uma troca mesmo, né? Pedro, e você viu o resultado na Casa Cor? Você Carol, acha que muito, você, assim, foi visto, ela te trouxe o muito, retorno que você esperava? muito, assim, como eu disse, é um sonho, né? Tá lá. Então, assim, só de estarmos lá, que é a maior amostra das Américas, então, estar em um local que muitos arquitetos famosos estão ou já esteve, né? Então, é algo muito grandioso, teve muito retorno pra gente, tanto questão da arquitetura em si, tanto da nossa visão como profissional mesmo, né? Assim, é como se fosse uma garantia, digamos que se eu estou lá, é porque eu sou capaz, né? Assim, é como se fosse É uma vitrine, uma né? vitrine, exato, assim. É, então, é algo muito gratificante e que trouxe muito retorno pra gente em diversas formas. Então, realmente atingiu suas expectativas. Totalmente. Pedro, e aí você já falou aqui pra gente que você gosta muito, a parte que você mais gosta da arquitetura é o designer de interiores, Demais, né? Carol. E conta pra gente dos projetos que você fez, tirando a Casa Cor, né, Tá gente? bom. A gente já falou sobre isso. Que te marcou? Carol, teve um projeto, eu sou de Ipameri, Goiás, né? Aham. Tem um projeto que eu fiz na minha cidade, mais ou menos 1 a 2 anos atrás, que a cliente é uma loja, né, de roupa, né, moda feminina e masculina também. A cliente, ela tinha uma questão, ela queria a loja muito bem iluminada, por ela ter uma certa deficiência visual, né? Então ela queria uma loja que fosse muito bem iluminada, que tivesse iluminações em pontos que fosse importante para ela. Então logo de cara já foi Um um desafio. desafio ali, né? E a gente usou totalmente a iluminação ao favor, né? Diferentes formas de iluminação. Então, pensando, assim, na época, pensei, não. Então, se o foco dela é ser um ambiente que seja muito bem iluminado, mas ao mesmo tempo atende a A clientela também, que isso atenda ela e o cliente, né? e a utilização em si da loja, né? Do Do espaço. espaço. Então, o que eu pensei assim? Vou pensar num projeto que ele seja diferentes pontos de iluminação. Então, primeiramente, pensei numa iluminação que ela seja geral, né? Através de um trilho com a fita de LED dentro dele, né? O neon LED, e alguns spots direcionáveis para poder direcionar a iluminação em pontos que ela quer. Outra questão também foi trabalhar com a fita de LED nas prateleiras para dar essa questão da melhor visualização ali do produto, né? Então, uma questão assim então uma dica, né? De usar a iluminação sempre próxima da prateleira para poder ver o produto ali, né? De forma mais visualmente melhor, né? Então foi um grande desafio fazer a loja, mas no final deu tudo certo, foi um sucesso, o cliente gostou bastante.
E E te é isso. marcou, Me né? marcou muito, Porque assim. você conseguiu atender a ela, conseguiu fazer o que era uma questão, Sim. e foi um projeto que te E marcou. no início, assim, eu pensei, gente, mas que difícil fazer. Assim, ela queria muita iluminação, mas ao mesmo tempo não ficar aquela iluminação gratuita, assim. E Porque tem que ser cansativa, né? Porque cansativa. se eu entro numa loja e aquela iluminação me cansa, eu quero ir embora, né? Exato. Então, por isso que eu pensei na iluminação que seja indireta. Então, assim, a iluminação geral, ela é indireta, porque tem os trilhos, né? Uma calha com uma calha iluminada, né? Com LED dentro dela para ser iluminação geral, jogando a iluminação principal para o teto e isso rebatendo, né? No restante das paredes, assim. E os spots direcionáveis para direcionar aonde ela precisa de ter iluminação principal naquele ambiente ali, né? Seja na parte da arara, seja numa bancada de mostruário. Então, assim, foi um projeto que Seja no usei caixa, totalmente, né? sim, usei totalmente a iluminação ao favor, assim. E é uma parte que eu gosto muito, inclusive, de Que, fazer projeto luminotécnico, assim. que bom. É muito, eu falo assim, deve ser muito gratificante quando a gente consegue dar para o cliente o que ele precisa e a gente consegue atender as outras pessoas que vão utilizar o ambiente, Ah, além do e eu cliente, né? acho assim que um bom projeto luminotécnico, ele faz totalmente diferença no ambiente. Assim, totalmente diferença, assim. A luz, ela pode trazer diferentes sensações, né? Tanto de aconchego, igual você comentou, de uma loja que tem iluminação muito direta. Não dá vontade de ficar muito tempo, né? Tem que Não. ser uma iluminação mais confortável. Então, isso foi um principal ponto que pensei para trazer nesse projeto, que seja confortável, mas ao mesmo tempo seja usual também. E que atenda a E que atenda a necessidade necessidade da da sua cliente. cliente, né? Isso. Que ela deixou. Pedro, eu queria deixar esse espaço livre para Ah, você falar para o pessoal de casa, o seu Instagram, né? Agradecer sua presença aqui, viu, eu que gente? agradeço. Foi muito bom esse nosso Eu bate-papo, que agradeço. você contar pra gente a sua história, a sua vivência, né? Mostrar pro pessoal de casa que às vezes a gente tem um sonho e acha que ele tá tão Sim. distante, né? Tá pertinho ali de se concretizar, né? Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite de estar aqui na Conceito Lux na TV, né, nessa temporada. Fico muito feliz. Igual eu comentei, nunca imaginei que eu estaria num podcast e aqui, num videocast, e aqui estou eu, né? Conhecer mais sobre o nosso trabalho, né? O nosso Instagram é @arquicardosonunes e o meu pessoal é @arquipedro.hsnunes. Lá encontra nossos projetos, pode entrar em contato com a gente, pode fazer seu orçamento. Estamos aí para atender todo mundo. Em relação a essa questão de sonho, como você disse, né? É algo que eu sempre trago comigo, assim, de nunca desistir daquilo que a gente quer, né? Hoje a vida ela pode levar a gente a uma direção, mas amanhã pode mudar completamente. Assim, como eu disse, eu nunca imaginei que eu estaria numa casa cor, nunca imaginei que eu estaria em locais que hoje eu estou, né? Que hoje eu estou ocupando esses lugares. Então, é isso, eu nunca desisti daquilo que a gente almeja, né? Eu acredito muito nessa questão de lei da atração. Então, tudo que a gente Pensamento positivo. pensa positivo, tudo que a gente se sente ali naquele ambiente, né, naquele local, vai, vai se concretizar. Então, pessoal de casa, não percam a fé, não desistam dos seus sonhos, tenham perseverança, disciplina, porque tá aqui uma prova É. de que a gente consegue e que é possível. Eu aguardo vocês sábado que vem. Foi um prazer estar aqui e um grande abraço. Muito obrigado.